vamos meditar na carta, nesta série que estamos fazendo de exposições, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 ao verso 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 ao verso 22. Acompanhe a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Este texto, ele é uma daquelas passagens que é considerada no Novo Testamento a passagem mais difícil de ser interpretada pelos estudiosos. É muito difícil, diante desse texto, a gente fazer qualquer tipo de afirmação dogmática sobre ela. Ou seja, é muito difícil a gente fincar o pé numa única interpretação. Martinho Lutero, quando ele comenta esta passagem, ele disse que a dificuldade dela é tamanha, que só Deus sabe o significado dela. O que é que a gente sabe sobre esse texto? Primeiro, a gente sabe que quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para cristãos que estavam sendo duramente perseguidos. Cristãos que estavam sendo acusados, e eles estavam sendo mortos pelo simples fato de professarem a sua fé no Senhor Jesus. Pedro, ele escreve esta carta com um propósito muito claro, que é encorajar os cristãos diante da dura perseguição romana. Quando ele escreveu essa carta, certamente os leitores dela compreenderam muito bem a mensagem da carta e o que ele queria dizer com o que ele escreveu. Nós encontramos aqui uma série de dificuldades nesse texto. Primeiro, Pedro diz no verso 18, sobre o sofrimento de Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele usa o sofrimento de Cristo para encorajar os cristãos. Ele está mostrando que Jesus é alguém que sofreu por fazer o que era justo, o que agradava a Deus, e por fazer o que agradava a Deus, ele sofreu injustamente. E após tratar do sofrimento de Jesus, a conclusão então óbvia
seria que após a crucificação de Cristo veio a sua ressurreição e exaltação. Então nós temos aqui algumas dificuldades. Primeiro, o que significa essa expressão que Pedro usa aqui para se referir a Cristo Jesus, quando diz no verso de número 18, que ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito? Segundo, o que significa, no verso 19, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão? O que significa isso? E para complicar mais ainda, Pedro fala no verso 20, que esses espíritos em prisão estavam num outro tempo e que eles eram desobedientes a Deus. E Pedro introduz aqui a história de Noé, falando que isso aconteceu nos dias de Noé, enquanto ele construía a arca. E para tornar mais difícil, ele vai falar de batismo, logo em seguida, no verso de número 21. Então percebam, primeiro, a dificuldade de interpretação desse texto. Não é fácil. Por isso que Lutero disse. E se Lutero disse que é difícil de interpretar, só Deus saberia o significado, quem sou eu para interpretar esse texto? Esse texto ele é muito controverso porque ele gira em torno do seguinte assunto. O assunto é: Cristo Jesus desceu localmente no inferno depois da sua crucificação, antes dele ser exaltado no céu como Senhor? Se Cristo não desceu, se a nossa compreensão do texto é que Pedro não está ensinando que Jesus desceu ao inferno, o que significa então essa expressão que ele usa, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão? A primeira coisa que a gente precisa ao abordar esse assunto é desconstruir uma ideia pagã que existe na teologia cristã. O nosso credo apostólico, e você encontra ele inclusive no final daqueles que têm a Bíblia com inário, nós temos o nosso credo. E esta formulação credal, que é nada mais do que uma confissão do que nós cremos, diz o seguinte sobre a obra de Jesus. Diz: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e aí vem, desceu ao Hades. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa expressão, desceu ao Hades, ela não constava na formulação original do credo. Essa expressão, desceu ao Hades, ela foi introduzida posteriormente ao credo apostólico. E ela foi introduzida por causa da teologia grega. Por causa da teologia grega. Um conceito pagão. Este conceito veio do pensamento grego. E o pensamento é de que todos os mortos estão num lugar chamado Hades. Sejam eles pessoas boas ou pessoas más.
E no pensamento da teologia grega, no Hades existem dois compartimentos. Um compartimento que é chamado de Tártaro, que seria o lugar de castigo dos ímpios, e um outro compartimento no Hades que é chamado de Elíseo, que seria o lugar onde os bons estão, os justos estão. Então, segundo esse pensamento, que influenciou a teologia da igreja, dizem que os justos ficaram neste lugar chamado Elísio, uma espécie de limbo, chamado no latim de limbus patrum. Este lugar onde dizem que, após Jesus morrer na cruz, ele foi neste lugar, onde os justos do Velho Testamento estavam aguardando ele, e Jesus libertou essas pessoas do cativeiro que elas estavam no Hades, e levou elas para o céu, para o paraíso. É este o pensamento pagão que influenciou a formulação do credo, ao ponto de acrescentarem depois então ao credo que Jesus foi morto, sepultado, ressuscitou e desceu ao Hades. Essa expressão não estava no texto original. Ela foi acrescentada posteriormente no ano 359. Contra isso, contra esta interpretação, nós temos que esclarecer que esse texto de Pedro não está ensinando que as pessoas após morrerem, elas vão ter uma segunda chance de salvação. A gente que pega esse texto e diz isso, dizendo que há uma segunda oportunidade, que mesmo que a pessoa nesta vida morra sem crer, sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar que Jesus é seu único Salvador, ela vai ter uma segunda oportunidade depois da morte. Eu digo que esta interpretação, ela é errada, porque a Bíblia diz que ela é errada. Por exemplo, Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 16. Lá em Lucas capítulo 16, Jesus conta a parábola que é bem conhecida. Ele fala de um homem rico e ele fala de um homem pobre. Este homem pobre chama-se Lázaro, ele era mendigo. Ele vivia à porta daquele homem rico. E os dois morreram. E diz o texto no verso 22 que o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. E o texto fala no verso 23 que o rico no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, presta atenção, que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que Jesus está ensinando, meus irmãos, é que uma vez que a pessoa morreu, o destino dela está traçado. Não há mudança da sua condição na eternidade. Quem foi para o céu não muda o seu estado, não muda de lugar.
Quem foi para o inferno, segundo Jesus, não tem como agora ir para o céu. Não há aqui na parábola de Jesus uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E o texto ainda diz mais. O texto diz que ele replicou no verso 27, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 2 ensinos. O destino eterno de uma pessoa está traçado após a sua morte. Ou você vai para o céu com Cristo, ou você vai para o inferno. Aqueles que se arrependeram e creram em Jesus vão para o céu. Aqueles que não creram em Jesus e não se arrependeram dos seus pecados vão para o inferno. E não há mudança desse estado. Outro ensino, quem morreu não volta. Não há comunicação, segundo Jesus, essa parábola, entre mortos e vivos, entre vivos e mortos. Nenhuma pessoa que está viva agora pode fazer absolutamente nada por quem já morreu. E nenhuma pessoa que já morreu pode fazer absolutamente nada por quem está vivo aqui. Além disso, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 9, no verso de número 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Veja o que o texto fala. A pessoa vive uma só vez. Ela não volta a essa vida. Não há reencarnação. Não há comunicação entre mortos e vivos. Ela vive uma só vez, sua vida é única. E depois que você morrer, vem o juízo. Ou você vai para o céu com Cristo, ou para o inferno, se você não crer nele e se arrepender dos seus pecados. É o que diz João, capítulo de número 3. Abra também esse texto, João capítulo 3, verso de número 16 a 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então entenda uma coisa, Pedro aqui não está defendendo uma segunda chance de salvação. Pedro não está ensinando que Jesus, após a sua morte na cruz, ele foi para o inferno, o Tártaro, e ele foi lá para salvar as pessoas que estavam lá, os justos, os bons, aguardando a salvação, num lugar, num compartimento chamado Elísio. Não! O texto não está ensinando isso. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro para nós aqui. Por que o texto não ensina isso? Porque a Bíblia não ensina isso. E Pedro não pode contradizer a Bíblia. Isso é uma regra
de interpretação básica da Escritura. A regra é: a Escritura interpreta a Escritura. Textos difíceis de interpretar têm que ser interpretados à luz de outros textos. Isso é uma regra básica e fundamental para a gente compreender a palavra de Deus. Então, o que esse texto ensina? E aí vem o problema. Eu vou dar a você duas interpretações desse texto. É verdade que o pregador sempre tem preferência por uma delas, mas eu não quero induzir você a acreditar numa. Eu vou te apresentar as duas e os argumentos delas. E você vai julgar pela Escritura, o que é mais coerente, para você crer. Ou continuar na dúvida, mas pelo menos você vai entender que há duas possibilidades de interpretar esse texto. E como disse Lutero, só Deus sabe realmente, os leitores originais, o significado pleno dessa passagem. Mas, quais são essas duas majoritárias interpretações? Primeira, a primeira interpretação diz que Jesus desceu no inferno. Ele desceu no inferno não para salvar pessoas. Não é essa a ideia da segunda chance. Mas ele desceu no inferno para declarar a vitória dele na cruz aos demônios, ou pelo menos alguns desses demônios que estavam aprisionados desde o tempo de Noé, aguardando o juízo de Deus. Esta interpretação defende a ideia de que Jesus foi localmente após a sua ressurreição dos mortos. Naquele período, lembra-se que Jesus, no dia da sua morte, ele diz para o ladrão que estava ao lado dele na cruz, lá em Lucas 23, 43. Ele disse àquele ladrão arrependido: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E diz o texto que Jesus entregou o seu espírito ao Pai, expirou e deu um brado, dizendo: está consumado. Então a obra de redenção, ela foi realizada por Jesus na cruz do Calvário. E é na cruz do Calvário, segundo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que Jesus expôs o diabo ao desprezo, à vergonha, e triunfou sobre ele. Então naquele dia Jesus foi ao Pai. Ele foi, evidentemente, não é na sua plena natureza humana, ele foi em espírito, sua alma. E aí alguns defendem a ideia de que nesses 3 dias, após Jesus ter subido no céu, no paraíso, nesses 3 dias ele teria descido ao Hades, ao Tártaro, e lá no Hades, lá no inferno, ele teria pregado, proclamado a vitória sobre anjos caídos. Porque a expressão usada por Pedro aqui, a expressão pregou aos espíritos em prisão, é a expressão que ele usa também na segunda carta, quando ele escreve no capítulo 2, lá no verso de número 4, quando ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E também você vai encontrar essa expressão lá em Judas,
no verso 6, quando diz: e há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, os intérpretes que defendem a ideia que Jesus desceu ao inferno, desceu ao Hades, para declarar a vitória sobre o diabo, que são esses espíritos em prisão, não pessoas. Espíritos em prisão é a expressão para se referir a anjos caídos, anjos que se rebelaram. Jesus teria descido então ao inferno e proclamado a vitória sobre eles, antes dele ressuscitar e subir aos céus. Veja que Pedro, ele logo em seguida vai falar no verso 20, que esses espíritos em prisão se referem a um outro tempo. Ele diz isso no verso 20. Esses anjos caídos foram desobedientes, aí ele diz, nos dias de Noé. Então os defensores dessa interpretação pegam um texto lá de Gênesis 6. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, verso 1 em diante diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então os que defendem a ideia, olha, Pedro está aqui usando como exemplo da vitória de Jesus sobre os inimigos da igreja. Ele está usando como exemplo a história de Noé. Esses anjos caídos são da época de Noé. São aqui, o que diz no verso de número 2, os filhos de Deus. Essa é uma expressão no Velho Testamento que se aplica muito a anjos no Antigo Testamento. Qual que é a ideia? A ideia é que após a queda de Satanás, que ele já tinha caído lá em Gênesis, lembra? E a proposta de Satanás para Adão e Eva era que eles, se desobedecessem a Deus e comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. Essa sempre foi a ideia do diabo, ser como Deus. Como Satanás foi frustrado lá atrás. Foi frustrado lá atrás. Porque a história continuou. E ele é o pai da mentira. O que ele promete não se cumpre. Aqui é uma segunda tentativa do diabo. Uma segunda tentativa. E qual é a tentativa agora do diabo? É fazer uma nova raça humana. Então, quando o texto fala de filhos de Deus que possuíram mulheres, está se referindo o quê? Segundo essa interpretação, a anjos que caíram do seu estado de santidade,
vieram a este mundo, possuíram corpos humanos, porque Jesus é muito claro em dizer de que os anjos não se casam nem se dão em casamento, mas os anjos teriam possuído pessoas, corpos humanos, homens. Possessão, isso acontece na Bíblia, no Novo Testamento. Esses homens possuídos por demônios teriam tido relações com as filhas dos homens, gerando uma nova raça de seres humanos. Veja que o texto fala aí dos gigantes, nefilins, que significa os caídos. Isso fez com que Deus trouxesse um juízo sobre a terra. Noé pregou 120 anos. Diz Pedro que ele é o pregador da justiça, construindo a arca. Até que Deus trouxe então o seu juízo. E Deus reservou esses anjos numa prisão. Pedro diz lá em 1 Pedro 3, 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses anjos, por juízo de Deus, ficaram aprisionados no inferno. E Jesus desceu lá, não para libertá-los, mas para pregar a sua vitória sobre eles. Então, esta é a primeira interpretação do texto, que defende a ideia de que Jesus tenha descido literalmente ao inferno, ao Hades. Agora eu vou para a segunda interpretação. A segunda interpretação diz que Jesus não desceu no inferno. Não foi pregar vitória, declarar vitória sobre esses demônios que estavam lá aprisionados. Mas Jesus estava presente em Noé, nos dias de Noé, pregando para as pessoas da época de Noé, que estavam prisionadas pelo diabo, por Satanás. Aqueles que defendem essa outra interpretação, dizendo que Jesus nunca desceu no inferno, porque não precisaria ele descer no inferno para declarar vitória sobre o diabo, porque a sua obra foi consumada na cruz, e foi na cruz que Jesus experimentou o inferno, quando ele foi abandonado pelo Pai e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esta outra interpretação vai defender a ideia de que Jesus estava presente no Velho Testamento através de Noé. Veja que o texto fala, aí no verso de número 18, o texto diz que Jesus foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então os que querem interpretar que Jesus estava lá nos dias de Noé e Jesus não desceu no inferno, vão colocar aqui Espírito em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Pode ser que a sua tradução da Bíblia tenha optado por essa interpretação. Se tiver aí escrito Espírito em letra maiúscula, foi esta a interpretação adotada pelo tradutor. E isso pode ser coerente com o texto também de Pedro. Porque se você olhar o capítulo 1 de Pedro, você vai ter aí no verso de número 10 dizendo assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo
que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então veja que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, diz Pedro, atuando nos profetas do Antigo Testamento. E, portanto, Noé seria um tipo de Cristo. Ele mesmo, Pedro, vai dizer lá na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 5, que Noé é um pregador da justiça. É um pregador da justiça. Então Noé estaria pregando para as pessoas se arrependerem, abandonarem seus pecados. E Deus exerceu, segundo Pedro, Deus exerceu muita paciência. O texto fala aí no verso 20, que essas pessoas, se você interpretar aqui espíritos como espírito humano, ou seja, como pessoas, essas pessoas aprisionadas pelo pecado, pela obscuridade, segundo o verso 20, diz que elas foram desobedientes. Quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água. Então veja como Deus exerceu paciência com aquelas pessoas. E Pedro estaria usando a história de Noé para dizer o seguinte para aqueles cristãos: olha, vocês estão sofrendo por pregarem a palavra de Deus. Vocês estão sofrendo por pregar o evangelho. Vocês estão sendo perseguidos. Vejam como foi Noé. Noé foi um pregador da palavra. Noé sofreu pela justiça. Ele pregou 120 anos. Então o sofrimento de vocês não é nada comparado ao sofrimento de Noé na época dele. Ele pregou para as pessoas que estavam aprisionadas. E no final das contas, quantas pessoas se salvaram? Quantas? 8. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8. Daquela geração inteira de gente. 8 acreditaram. 8 se arrependeram dos seus pecados e entraram na arca. Ah, então como que eu interpreto lá aquela história dos filhos de Deus com os filhos das mulheres? Bom, para justificar essa interpretação, a interpretação é que os filhos de Deus não são os demônios que caíram, mas os filhos de Deus se referem aos filhos de Sete, a semente da mulher, que Deus já havia prometido lá atrás, dizendo que da descendência de Eva viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus preservou esta semente, esta descendência. Por mais difícil que foi nos dias de Noé, onde os filhos de Deus, essa semente de Sete se corrompeu. Gente temente a Deus casando com incrédulo. A perversidade foi tão grande, perversidade moral, perversidade sexual, que Deus resolve reconstruir, recomeçar uma nova terra, uma nova humanidade, a partir de Noé e dos seus filhos. Portanto, essa segunda interpretação defende a ideia de que Jesus estava presente nos dias de Noé, pregando para as pessoas da sua época, da sua geração. Por isso, o verso 21 vai relacionar a história de Noé com salvação. Veja aí, diz aí: a qual
figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a dificuldade de interpretar aqui o batismo é o seguinte: o batismo, usado por Pedro aqui na história de Noé como um pregador da justiça, é de que o batismo simbolizava a salvação nos dias de Noé. O que era a salvação nos dias de Noé? Era a arca. A arca era símbolo concreto de salvação. Quem entrasse na arca não iria experimentar o juízo de Deus, que veio sobre toda a terra. Pedro aqui não está defendendo nenhum modo de batismo. Tem gente que pega esse texto para dizer, não, batismo é por imersão. Não. Pedro não está defendendo aqui modo de batismo. Até porque sobre a arca choveu, caiu chuva. Dá para defender a aspersão também. Aqui não é modo de batismo. O que Pedro está dizendo não é nem que o batismo salva. O que Pedro está dizendo é que o batismo é um símbolo de uma obra que foi realizada no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele diz aí, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo, que simbolizava no Antigo Testamento, nos dias de Noé, a arca, aponta para a obra e a pessoa de Jesus. Jesus, pelo seu sangue derramado, ele nos livra da ira do Pai, porque ele experimentou na cruz o inferno. E ele é o único que salva, porque ele ressuscitou dos mortos. E a sua ressurreição é a satisfação, o apontamento, a aprovação do Pai de que ele é o nosso Salvador. Portanto, a ideia de batismo reúne em si o conceito de salvação e ressurreição de Cristo Jesus. É o que Paulo fala também em Romanos. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é apenas um sinal, o batismo é apenas um símbolo de uma realidade. Nos dias de Noé, aquela arca, segundo Pedro, apontava para a realidade da obra que Jesus fez por nós. Nós fomos batizados, significa nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nós recebemos uma nova vida por causa da morte e da ressurreição de Jesus. E foi após isso, segundo Pedro, no verso 22, que agora então Jesus é entronizado à destra do Pai, sendo o Senhor sobre todas as coisas. Veja o que Pedro diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Pedro mesmo pregou sobre isso no dia de Pentecostes, no dia que o Senhor Jesus, glorificado, exaltado, como sinal de que ele reina e a sua igreja é vitoriosa,
derramou o seu Espírito sobre nós. Pedro pregando em Atos capítulo 2, verso 32 a 36, ele diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios. Efésios capítulo de número 1, verso de número 20 em diante diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à sua direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o que Pedro está ensinando para nós? Jesus sofreu, mas Jesus venceu. Ele venceu os inimigos, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e hoje ele está sentado no alto e sublime, à destra do Deus Pai. Ele tem tudo debaixo dos seus pés, ele reina sobre todas as coisas. Eu quero terminar esta exposição da palavra dizendo para você que, embora a gente não possa ser dogmático numa única interpretação, nós temos que pegar aqui e captar a essência do que Pedro quer nos ensinar. E a essência do que Pedro quer nos ensinar é que eu e você, como cristãos, nós temos que estar preparados para sofrer. Sofrer pelo Evangelho. Temos que estar conscientes e preparados para sofrer pelo reino de Deus neste mundo. Assim como Noé, pregador da palavra, pregador da justiça, que enfrentou hostilidade no mundo dele, na época dele, nós também enfrentaremos a mesma hostilidade neste mundo. Nunca se esqueça, diz Paulo, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Nós temos que pregar o Evangelho. É bem verdade que no meio de uma geração corrupta, como foi nos dias de Noé, pode ser que poucas pessoas sejam salvas. Jesus mesmo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Pode ser que seja pouca gente, mas nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ser fiéis a Cristo, temos que testemunhar dele na nossa geração, por mais corrupta, hostil que ela seja. Em segundo lugar, os cristãos que sofrem injustamente devem ter paciência. Noé levou 120 anos construindo a arca. 120 anos de paciência. O próprio Pedro diz na sua carta que Deus é longânimo. Por isso que Jesus ainda não veio. Por causa da sua paciência, por causa da sua longanimidade, Ele quer que os homens se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo como único Salvador. Porque quando vier o juízo,
aqueles que não creem em Cristo Jesus, não estiverem dentro da arca, vão enfrentar o juízo de Deus. Nós temos, meus irmãos, que ter paciência de sofrer quando somos rejeitados, quando somos perseguidos. Devemos não rendermos à agressão da mesma forma, mas devemos sofrer pela justiça. Em terceiro lugar, Pedro está aqui nos encorajando a partir do triunfo de Cristo, de que no sofrimento eu tenho que olhar para esta vitória que eu já desfruto em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro passou por isso. O apóstolo Paulo passou por isso. Todos os apóstolos foram perseguidos, todos eles foram mortos. E o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós temos uma vitória em Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, ele diz que eu e você como igreja já temos a vitória. Veja o que ele diz. Efésios capítulo 2, versos 5 a 7. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pedro está aqui encorajando os cristãos perseguidos na sua carta. Nós já somos vitoriosos. Estamos já assentados com Cristo espiritualmente. Nós como igreja já reinamos. Nós já somos vencedores, porque essa vitória foi conquistada por Jesus no nosso lugar. É bem verdade que a gente ainda vai desfrutar da plenitude desta vitória em novos céus, em nova terra. Veja que Pedro quer nos ensinar aqui um padrão. Qual é o padrão? O padrão de todo servo de Deus. O padrão de todo cristão. É o padrão de Jesus. Sofrimento e glória. Cruz e coroação. Este é o padrão. Nós vamos sofrer. Temos que ser pacientes. Um dia Jesus vai voltar e vai se vingar dos nossos inimigos. Vai se vingar dos inimigos da igreja. Mas é certo e seguro que eu e você já reinamos com Cristo e um dia vamos estar com Ele e com o povo dele para todo o sempre. Aleluia. Se você sofre por Jesus, olhe adiante. Erga sua cabeça. Olhe para o dia da sua redenção. O dia que você vai estar com o Senhor e vai receber da mão dele a coroa da vida. E por último, esse texto é um alerta. Esse texto aqui é um chamado a todos os homens se arrependerem de seus pecados. Jesus vai usar em Mateus 28, como Pedro também o faz, o exemplo de Noé, relacionando a sua volta. E Jesus disse em Mateus 28, verso 18 e 19. Aliás, Mateus 24, verso 37 a 39.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero dizer para todos, a mim mesmo, você está preparado para a volta de Jesus? Ele voltará como rei. Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas ele também voltará como juiz, para pisar o lagar da cólera, do furor, da ira de Deus. Como foi nos dias de Noé. Deus está exercendo muita paciência com essa geração, muita longanimidade. Mas assim como foi nos dias de Noé, as pessoas não se aperceberam. As pessoas não se arrependeram de seus pecados. As pessoas continuaram vivendo a sua vida de maneira totalmente indiferente à pregação de Noé. E somente 8 pessoas foram salvas. Como eu e você estamos respondendo ao Evangelho? Como eu e você estamos diante de Deus? Se Jesus vier hoje, se Jesus vier agora, como eu e você seremos achados? Portanto, essa palavra de Pedro também é uma palavra de advertência, é um chamado ao arrependimento, é um chamado para o homem se voltar para Cristo Jesus, olhar para Ele somente como seu Salvador, porque somente Jesus morreu naquela cruz, somente Ele experimentou a ira de Deus, e somente Ele foi aceito como nosso Salvador, ressuscitando ao terceiro dia, e hoje reinando sobre todo o poder, principado e potestade. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E diz o apóstolo Paulo, que se você crer com seu coração e confessar que Cristo é o seu Senhor, você será salvo. Arrependa-se. Arrependa-se de você querer ser Senhor da sua vida, controlar sua vida, ter poder sobre você mesmo. O que o juízo parcial de Deus, através dessa peste chamado coronavírus, trouxe sobre todos os homens, todos os países e humanidade, é que o homem não é senhor de nada. O homem não é senhor de nada. O homem não tem controle de nada. O homem não tem segurança de nada. Volte-se para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. E quando você entrega sua vida a Jesus, você é liberto. Liberto do cativeiro do pecado. Liberto do poder do diabo. Liberto da soberba deste mundo. Entregue tua vida a Jesus. Ele é Senhor. Ele tem nossa vida nas mãos dele. Ele tem um controle sobre tudo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.